Boa noite. Ou boa tarde, ou Bom dia. isso. E não importa, né, Carlos? O que importa é que em todo tempo a gente vai estar aqui, de tempos em tempos, na verdade, de 7 em 7, porque em todos os sábados nós estaremos Isso aí, aí. no YouTube Instagram. e no... Spotify. Tá certo, Edson, a informação? Estamos em todos os lugares, todo tempo. Ah, moleque! Coisa boa. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui, como sempre, as mensagens de Deus pra gente é aquilo... Cara, pausa aí. Uma informação que Deus dá sempre vai encaixar na nossa vida. Então, as mensagens todas são sempre boas. É difícil você achar uma mensagem que ela não vá te agregar. Se realmente Não estiver tem. vindo do que Não ele tem tem. pra falar, né? Não tem, porque até a correção, ela tá vindo para te ajudar a chegar num lugar melhor. Então, Sabe quando você tá no período escasso, da escassez, e você não sabe o que Deus quer de você nesse momento? Hoje o assunto é esse. Então, fica até o final desse vídeo, porque o que a gente vai revelar para você hoje vai ser útil para tua semana, para tua fé, para algo que você esteja passando nesse momento. Essa mensagem é especial, vindo para você, beleza? Vamos para a mensagem. Estou aqui de novo com o meu querido Carlos, depois de um vídeo sim, outro não, né, Carlos? é isso aí. Tá mandando de casa agora. Então, aí. Fica em casa só falando, faz aí isso aqui, aquilo lá. Uhum, A gente reparei. fica aqui trabalhando pra você. Reparei. Trabalhando pro Senhor. É home office, né? Embora a gente esteja aqui num perfeito descanso do Sempre, nosso né? sagrado Senhor. Amém. Vamos para a mensagem? A mensagem é Números 13, versículo número 1. Olha a missão que Deus dá para esse povo. Onde que a gente tá em números? Olha. Número 1. Só para contextualizar, esse povo saiu do Egito e eles eram escravos no Egito. Eles se lamentaram muito, porque foram 400 anos de escravidão. Escravidão. E aí o povo foi ouvido pelo pai, e ele diz, eu ouvi o meu povo e eu vou tirar ele de lá. E aí ele elegeu um homem, e esse homem é Moisés. E ele tira o povo do Egito, com o braço forte do Senhor, diante de várias circunstâncias que nós conhecemos, quase todo mundo conhece, as pragas e todo aquele processo difícil. Enfim, eles saem e eles acessam um lugar que se chama deserto. E nesse lugar, eles estão indo na direção que Deus disse. O que Deus disse é o que ele vai falar agora. Deus diz a Moisés. Moisés avisa o povo. Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã. Que terra é essa? A terra que eu vou dar aos israelitas, que é o povo de Deus. Quer dizer, Moisés recebe a missão de pedir para as pessoas, para os líderes, irem espionar, cara, olhar o lugar onde Deus vai dar para eles. É como se fosse assim, dá uma olhadinha ali naquele, sabe o jardim daquela casa ali? Aí você vai ali naquela casa e dá uma olhada no jardim e é como se ele dissesse assim, esse tipo de jardim que eu vou te dar um, é melhor que isso ainda. Você nem vai conseguir ver tudo, porque quando você vai espionar, tem muita coisa que você não consegue ver. Você vê a coisa que é possível naquele momento da espionagem ali, mas tem coisa que fica encoberta, então você vê partes. E aí Moisés elege 12 homens e fala, vocês vão fazer o trabalho de espionagem.
Vocês vão lá e vão ver se a terra é boa. Se o lugar onde Deus falou que vai dar, é óbvio que seria boa. Mas ele vai fazer o confere como Deus pediu. Peça que, pra você ver, cara, Deus já sabe o que tinha nessa terra, mas Deus queria que eles soubessem. Então peça que eles vão ver o que eu vou dar para eles. E aí ele elege 12 homens, chefes, e esses 12 vão representar o povo e passam 40 dias examinando, espionando. Cada um vai para uma região e tal. E aí ele fala, inclusive traga frutos de lá, vejam como é que é, se tem muralhas, como é que é para passar, tudo. Veja se a terra realmente é frutífera e eles vão e olham tudo isso, né? E esses 12 homens, eles chegam lá, veem muitas coisas, e quando eles voltam, quando eles retornam, após 40 dias, eles falam para Deus, para Moisés e para o povo tudo que eles viram. E aí, olha para você ver, vai ali no versículo 25 e 28 do mesmo capítulo. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz. Então, peraí. Ele reuniu a galera toda e falou, e aí, o que vocês viram? Queremos saber como é que foi lá o negócio lá que vocês espionaram, a terra que vocês viram, o que tem? Aí ele vai dizer, eles vão dizer. No deserto de Parã, né? Fizeram um relato do que tinham visto, e a eles toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual nos enviou. De fato é uma terra onde emana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Aí, tá bom. Até aí, cara, eles trouxeram umas notícias que foram bacanas. A terra emana leite e mel, que foi a promessa. A promessa, uma terra próspera, uma terra que tem vida naquele solo onde as coisas prosperam de uma maneira. Para você ter uma ideia, os cachos de uva desse lugar, tem algumas fotos, algumas coisas na internet que falam sobre esses frutos aí, que os homens usaram um tipo de uma vara e eles amarraram esse cacho de uva e 2 homens que carregavam um cacho de uva, que era, sei lá, de 2 metros. 2 metros não, 1,5 metros, um cacho de uva, era muito grande. Era uma terra fértil, né? As coisas eram, como fala, superlativas. Não era normal. Mas aí, olha que curioso. Eles colocam que os caras que moram lá, nesse lugar, são fortes e as cidades são muito grandes e tem muralhas. Então eles pensam, não vai ser tão simples assim entrar lá. Quer dizer, quando você vai espionar um negócio que Deus está falando que vai te dar, pode ser que não seja tão simples assim. O que é que ele vai te dar? Porém, o que ele disse lá no início foi, eu darei. Darei. Não você. Eu acho que essa parte é que ficou ali, né? A terra emana leite e mel, e eu darei. E era constatar que a terra realmente é fértil, que ela dá leite e mel. O resto deixa com é outra coisa. É perfeito, cara. Essa leitura é uma leitura que a gente tem dificuldade para fazer. Porque, contextualizando de novo, esse pessoal estava no deserto. Então, quer dizer, eles estavam sem nada. Eles estavam sobrevivendo da graça de Deus todo o tempo. E, estando eles no deserto, eles não tinham opções.
Eles não tinham opções de terra, de moradia, de lugar. Eles estavam indo de lugar a lugar. No meio do deserto. E Deus estava provendo. Só por Deus que eles tinham provisão. Eles não tinham como guardar, eles não tinham para amanhã, eles não tinham... Isso. Era de instante a instante. Mas o que é mais audacioso é que Deus fala, dá uma olhadinha ali no que eu vou te dar. E aí, aquilo tá tão distante da tua realidade, aquilo é tão bom, é tão grandioso, que você estando no deserto, às vezes é incapaz de ver como Deus enxerga, e não como a tua miséria te apresenta naquele momento. Isso. Porque a miséria isso aí. do deserto, ela cega os nossos olhos, né? É isso aí. E os olhos aos quais ele pede pra gente ver agora são aqueles olhos que não são os naturais, são os olhos sobrenaturais. Porque se Moisés disse ao povo, Deus falou, vão espionar a terra que ele vai nos dar. Então, para você ver como é que o povo daquela época ainda via tudo, embora eles tivessem Deus com eles, eles ainda viam muito como um certo... O problema na frente, né? Ali, eu acho que ficou bem claro ali que eles trouxeram as novidades. E a novidade era que tem leite e mel. As uvas são grandes, né? As frutas são boas. A terra é boa. Mas, aí pronto, botou um mais no meio. Botou um mais no meio. E no versículo 30, eles falam assim, aí o povo, toda essa galera, começou a reclamar contra Moisés. Choraram, ficaram mal, né? E quem lembrando, quem foram são 10 líderes que foram espionar. 12 líderes. 12 líderes foram espionar essa terra. Mais um, que estava no meio desses 12, ele, quando o povo estava reclamando que existiam grandes homens, que tinha muita muralha, que eles eram mais fortes que eles, se levantou no meio deles e falou, peraí. E aí ele fala, no versículo 30 mesmo, mas Caleb fez todo mundo calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, toda essa outra galera que estava ao redor falou, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Aí, olha o que vem no versículo 32, cara. Quando tu tá no deserto, meu irmão, às vezes, tudo que te falam sobre o que é Deus, você inverte e às vezes, você até, se é algo bom que tá vindo na sua direção, você encontra uma maneira, não sendo você capaz de ver como Deus vê, você encontra uma maneira que é mesmo da miséria da nossa carne, de ver, de potencializar aquilo de maneira ruim, a ponto de fazer com que aquilo seja até mentira. Muitas coisas que você está falando nem existem. Começa a criar uma fantasia na sua cabeça sobre as dificuldades do que aquilo seria. E começa a aumentar, né? E você começa a aumentar as dificuldades. Porque quando Deus falou que ia dar, e ele ia dar aquela terra, não se sabia nem como, né? Poderia já estar tudo preparado, eles chegarem e ter uma festa, vocês chegaram. Não se sabia como é que era. Exatamente. Deus falou que ia dar. Não falou a maneira. E aí vem o que acontece com a gente normalmente, é colocar o problema na frente, né? Pronto. Nossa, essa conta tá alta demais, meu salário não vai dar. E começa, não aqui passando o pano quente em quem está fazendo despesas que não pode fazer. Claro, não é isso. Claro. Mas quando se apresenta um problema que a gente vê o tamanho dele e se assusta, a gente não deveria se assustar quando a gente está com Deus. Porque ele vai dar um entendimento para a gente de como que a gente faz durante o caminho. Naquela situação. Naquela situação.
E ele está dizendo, eu o vou jeito fazer. que vai ser resolvido não é o jeito que a gente pensa. Uhum. Querendo botar Deus numa caixa, nas formas que a gente acredita que pode ser resolvido. Né? Assim como se ele falou. Mas isso é uma característica de uma pessoa que está na escassez e que você percebe que ela está descrente de muitas coisas, sabe? Como a pessoa é frustrada ou decepcionada, sabe? Isso. E essa pessoa... Aquele momento de pouca fé. Né? Aham. Mas aí tem que ser legal, que nem aquele versículo, né? Aumenta a minha fé, né? Senhor, sim. eu acho isso de uma humildade tão grande, tão bonita, né? Peça, né? Aumenta, então. Claro. E essa pessoa, quando ela tá descrente, às vezes ela tem um poder de influência sobre os que estão perto dela, né? Porque ela começa a criar uma fantasia de coisas ruins que vão continuar e vão contaminar até outros que estão ao lado, que às vezes poderiam aguçar o lado oposto. Porque no momento que eu me levanto acreditando, aquilo também contagia. Mas nesse caso, olha só, velho. Eles estavam tão descrentes que eles falaram: não podemos atacar aquela gente. No versículo 32, pois é mais forte do que nós. Assim, essas pessoas aí, elas espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Olha o que esses caras fizeram, cara. Aí eles disseram assim, ó: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus próprios moradores. E os homens que vimos lá são muito mais altos. Gigante. Quer dizer, aí eles pioraram o tempo todo aqui, entendeu? Como que pode, cara? Olha lá, eles falaram ainda assim, ó: perto deles a gente parece até um gafanhoto. É. Meu irmão, essa hora aqui, velho, quem tava... Foram 12 espionaram. 10 foram a favor desse discurso aqui. 10 dos 12. O que aconteceu é que inflamou toda a comunidade que estava ali ouvindo. Entrou no desespero. Entrou no desespero. Chorar, gritar. E olha só, seguindo aqui o versículo, pro capítulo 14, olha o que eles disseram, cara. Olha como isso aqui é poderoso. Depois de estarem se lamentando, reclamando com Moisés, com Arão, com todo mundo, eles botaram assim: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo neste deserto. Olha onde eles estão, no deserto. E aí, cara, o que é mais louco do louco, é que alguns outros diziam isso aqui, ó: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Meu irmão, tu tá entendendo o que esses caras estão falando aqui, velho? Primeiro, eles estão dizendo que seria melhor que eles tivessem morrido no Egito ou mesmo nesse deserto que eles estavam. Quer dizer, seria melhor que tudo acabasse aqui. O alto desespero. E aí, como o alto lugar que eles vão do extremo da negação desse lugar, eles falam: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Cara, isso aqui pra mim foi o Egito, de maneira simbólica, cara. Serve tudo em nós que um dia te escravizou de alguma maneira. É isso aí. E você foi libertado daquilo, e aí acontece muito isso na nossa vida, né? De apresentar problemas na frente. E às vezes a pessoa está seguindo uma trilha e surge um primeiro problema. E nesse primeiro problema, ela já começa a olhar tudo de ruim e começa a pensar que não devia ter ido. Só que às vezes, depois do monte, tem um monte de coisa boa ali. E é só um pedaço. Pois é. E antes de enfrentar esse pedaço e passar por ele,
a pessoa começa a imaginar tudo que poderia ser de ruim daquilo ali Desastroso. para fazer esse percurso, né? E acaba lembrando e pensando que era melhor não ter ido, era melhor ter ido, ficado lá onde estava. É um engano, né? É um engano, cara. E é o engano do desespero daquele que está no deserto. Isso. E olha só, o deserto é um momento onde você está em escassez, você não tem nada, você está passando por um ambiente e é o momento que mais Deus deseja que a gente deposite nele a nossa confiança integral. Totalmente. Nesse caso, Deus fez com que eles vissem o que seria deles. Eles negaram o que Deus daria, porque no momento que eles não creram Só um segundinho. na palavra, eles altamente, na palavra o quê? Na voz de Deus, naquilo que Deus falou para Moisés. No momento que eles deixaram de crer, quando eles viram a dificuldade e não entenderam que Deus estava dizendo, eu passarei por cima disso e darei mesmo assim a terra a vocês. Eu passarei por cima disso e darei a você o emprego que você precisa. Eu passarei por cima disso e darei a você a paz que excede todo o entendimento. Eu passarei por cima dessas coisas e você chegará num lugar onde terá descanso. Uhum. Todas as coisas que eu desejo, que é o que Deus estava prometendo a eles ali naquele momento, naquele instante, ao ver a dificuldade, eles eliminaram que Deus seria possível, o que Deus Só faria como focaram possível. no que era difícil, que eles são grandes. Eles focaram naquilo que eles podiam fazer e não no que... Exatamente, é isso aí. É isso aí. Na sua limitação e na sua escassez. Na sua limitação e na sua escassez, o que você pode ver? Nada, man. Mas você pode ir lá, observar a promessa. Que o que foi prometido está ali. Esperando. Só que quando você quer fazer com a força da tua própria mão, quando você quer assumir a situação, pegar os problemas e resolver ele você sozinho, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Negar o líder que você tem, que é o nosso próprio Deus, porque o que eles estão fazendo aqui é, vamos escolher outro líder, irmão, e vamos voltar pro Egito, quer dizer, vamos voltar a ser escravo mesmo, vamos voltar àquela vida que eu tinha antes, vamos voltar àquele relacionamento que você tinha, que não era bom, e você quer voltar para lá. Vamos voltar para aquele emprego que não era bom. Os caras me tratavam mal, mas pelo menos eu vou ter um emprego. Quando a gente perde algo e a gente pensa, era melhor quando eu estava lá, agora eu tô nessa situação. Cara, essa é a pior escolha daquele que crê. Porque nesse momento você deixou de olhar para a direção correta. E a escassez também, Renato, ela é curiosa aí nesse caso. Porque eles estavam no deserto, que é escasso, mas eles tinham alimento, eles tinham direção. Aham. Eles estavam no deserto, mas tinham tudo. Né? E estavam cheios de ouro, cheios de riqueza. Verdade. Então, assim... E o mais importante, eles tinham a presença de Deus com Moisés. Guiando na frente. Guiando, cara. Seguindo lá a como coluna eles eram de cegos, fogo. Cara. Então, assim, a gente tem que ver a gente nessa situação. Né? Eu acho que a Bíblia convida muito a gente a se olhar. E a gente vê o momento em que a gente fica assim. Em que a gente fica incrédulo e não está olhando tudo aquilo que Deus fez por nós, aonde nós chegamos, onde nós estamos e que foi feito por Ele. É verdade. De olhar para trás, né? Como assim que eles fizeram todos aqueles milagres lá para sair do Egito? Olhar e ver que Deus estava e está conosco nessa caminhada.
Quantas coisas ele faz com a gente no nosso dia a dia aqui. Então, isso é pra Da gente onde também ele tirou lembrar. a gente? Será que eu não tô parecendo o povo do deserto? Quando está no deserto, Será que eu não tô parecendo quando estava lá? Porque eu estou passando por um deserto. Mas é o que você levou a considerar. Eu acho que é muito importante a gente ver se esse deserto, às vezes, não é um deserto que a gente mesmo está criando. Que os inimigos têm um tamanho e uma quantidade que a gente está criando. e mesmo que eles tivessem, porque Deus não disse para eles, vá lá e enfrente os inimigos e talvez eu ajude. Deus falou... Sabe lá quantidade de dinheiro que eles tinham, se eles não podiam até comprar coisas, né? Exato, Sei lá. negociar com eles, mas Deus acharia um recurso, uma maneira deles entrarem e acabar com todos esses inimigos, sejam eles quais forem, na nossa vida atual e nesse momento que eles estavam aqui. Isso aí. Mas, man, na nossa casa ou ao nosso lado, sempre tem um Caleb, mano. Caleb era um dos 12 que se levantou Que tava lá e... junto com outro cara. Caleb, no primeiro momento, ele se levantou antes e falou, não, vamos lá, a gente consegue, no meio de toda aquela população, eram muitos, e no meio daqueles 12 líderes, Caleb se levantou sozinho e falou, a gente consegue, Deus está com a gente. E aí, nessa hora que eles falam, vamos escolher outro líder e voltar para o Egito, Caleb novamente vem, mas aí vem um outro junto com ele, que se chama Josué, man. E eles falam assim para eles, a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma boa terra e rica terra, porém não sejam rebeldes contra Deus, o Senhor, e não tenham medo do povo daquela terra, não tenha medo. Essa é uma linguagem de Deus, man. Não tenha, Cristo falava muitas vezes isso, não tenha medo. O povo daquela terra não nos vencerá. Nós os venceremos com facilidade, está escrito na minha Bíblia. Com facilidade. O Senhor está com a gente. Meu irmão, Caleb e Josué se levantam no meio daquela multidão e mandam isso aqui contra eles, man. Só que eles ficam tão bravos com esses dois. Ó, pra você ver como é que o inimigo trabalha, meu irmão. Eles ficaram tão bravos com esses dois que eles pegam pedra e querem atirar nesses dois e eles vão pra cima deles. E aí Moisés ali entra em oração e separa a situação e vira todo esse caos. Mas aí, meu irmão, Deus fala com Moisés e ele diz pra ele o seguinte: no meio desse furdunço, Deus fala para Moisés que ficou muito chateado, ficou triste ao se sentir rejeitado por aqueles 10, porque agora era Caleb e depois ele trouxe com ele Josué, que foram os únicos que realmente creram, velho. E aí Deus fala, 10 vezes vocês me negaram. Como se fosse, porque todo aquele povo era representado por 12 líderes. Quando 10 negaram e 2 se levantaram a favor, Deus fala, 10 vezes me rejeitaram. Como se aqueles líderes, Deus tratasse no pessoal com cada um e falasse, você me rejeitou também? E o líder diz, a gente não pode entrar naquela terra. E aí ele vai de 1 a 1 e 10 vezes Deus ouve a mesma resposta negativa. Mas aí, Caleb, que é um cara que teve o Espírito de Deus, inclusive Deus, ele lindamente fala, mas meu servo Caleb tem um espírito diferente. Sempre ele tem sido fiel a mim. No capítulo 14, versículo 24, Deus olha para Caleb e deve estar com o coração assim, alegre em falar, esse tem um outro espírito, um espírito diferente.
É isso que Deus procura, meu irmão. Quando a gente está no deserto, Ele procura aquele que tem um outro espírito desses 10 que negaram Ele. Um outro espírito, qual? O espírito de Caleb, o espírito de Josué, que falaram, essa é a terra que Deus está dando e Ele sim está com a gente e facilmente as coisas vão acontecer a nosso favor. É isso que eles disseram aqui. E aí, olha o que Deus fala para os 10 e fala para os 2 que foram a favor. No versículo 30, Deus diz, eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb e Josué. Quer dizer, cara, no momento do seu deserto, o que mais importa, meu irmão, é crer naquilo que o Pai te disse e não no que estão te dizendo à sua volta, não naquilo que você está enxergando. Na sua fé. No que está escrito aqui. No que está escrito aqui. E só aqueles que acreditaram é que tomaram posse daquele lugar. Uma viagem que duraria cerca de 11 dias. Durou 40 anos. Quer dizer que o deserto pode ser, como a gente viu aqui, como a gente vê desse povo, um ato de rebeldia contra Deus. Será que tem hora que vendo pelas vias erradas a gente não se rebela contra Deus? Isso aí. Porque Ele não está pedindo para você olhar para as circunstâncias. Ele está pedindo para que você creia no que Ele é capaz de fazer. E não para as circunstâncias ao seu redor. O que Ele está pedindo é que você creia, não mais do que isso. Isso nos ajuda a lembrar também que quando a gente está nesse momento de dificuldade, a gente pode parar para olhar todas as bênçãos que Deus tem feito e faz na nossa vida que a gente está deixando de olhar para ela. Quando a gente está nesse momento, a gente pode parar e olhar assim, quais são as bênçãos que Deus tem dado para mim e eu não estou enxergando para poder estar vendo desse jeito. E lembra que o Espírito Santo do Senhor, Ele é aquele que vem nos convencer, nos fazer lembrar. É isso aí. O Espírito Santo, Ele é o responsável por nos fazer lembrar de muitas coisas do Senhor. Então, se você não lembra, peça que o Espírito que está em você te lembre, porque estarão ali, guardadinhos, registrados. E às vezes coisas tão importantes, né? Deus estava provendo aquele povo o tempo inteiro com essas coisas. Não faltou. Nunca faltou. E faltou ali foi a fé, que Cristo vem falar o tempo inteiro depois, né? Todos então eles, o mais né? importante é ter a fé de Não que é esse ter. momento ruim vai passar. De que todos os problemas que estiver enfrentando não é maior do que o seu Deus. Não é maior, pelo contrário, são muito pequenos. E nesses momentos de escassez nossa, da nossa visão pobre, cabe lembrar que a gente tem que colar mais na palavra, ouvir cânticos, louvores. Ouvir o todo tempo. Ouvir o todo tempo. Para poder ficar mais perto, junto de quem te mostra o que é verdadeiro. O que importa. Isso aí. Porque não são as circunstâncias, nem as ferramentas, nem a condição, nem o lugar, nem a hora, não importa nada. Só importa que você esteja associado e aliançado da maneira e com a pessoa certa, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele, que sabe todas as coisas, te fará lembrar
daquilo que você precisa no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, a ferramenta que você precisa, Ele mesmo conduzirá você a chegar. Vou usar o nome que a gente usou aqui, na terra prometida, na terra que emana todas as prosperidades daquilo que Ele mesmo é que guardou para dar para você e para nós. A gente só toma posse pela fé. A gente não adquire nada por aquilo que a gente faz ou por aquilo que a gente tenta conquistar. A gente faz porque a gente move pela ministração do Espírito em nós, mas quem está fazendo e quem já vai mover todas as ferramentas a seu favor vai ser o próprio Senhor. Mesmo que pareça que você não tem nenhuma ferramenta à sua disposição, elas surgirão no meio do processo. Isso aí. Há grandes homens de exemplo na Bíblia, e um deles que a gente conhece é Abraão, cara. E houve uma vez que Abraão, em oração, assim como a gente faz, em comunhão com o Espírito do Senhor, orou, estava com ele, e ele, tendo uma conversa íntima, ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele isso. Gênesis 12, versículo número 1. Então, o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua parentela, da tua terra e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Ele nem sabia para onde era. Ele deveria largar tudo para trás. Ele deveria sair de todas as coisas que eram do passado e dirigir-se a um lugar que nem mesmo ele ainda tinha certeza onde era. Porque Deus disse: vá à terra que eu te indicarei no processo. Sabe o que Abraão faz? A gente conhece essa história. Mas ele fala, no versículo 4. Então, partiu Abraão como o orientara o Senhor. E o acompanhou a família e as coisas dele. Abraão, sem vacilar, ele imediatamente fez o que estava à frente dele diante de ouvir a voz daquele que sabe todas as coisas e que rege a vida de Abraão, como tem regido a minha vida, como tem regido a tua, como tem regido a de vocês. Mas essa é a diferença. Isso é o que Deus pede pra gente no deserto. Não importando as circunstâncias, mantenha-se em fé. Ele só pede a tua fé. E quando você estiver com ele, ele te indicará o caminho, e durante o processo ele continuará te mostrando aonde é a terra. E não temos outra alternativa. Só há uma: pela fé. Não tem jeito, cara. E é uma prática diária. Eu tenho aprendido que a fé é algo que a gente precisa construir lendo, ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo tendo relacionamento íntimo com ele, para que você também reserve um momento em silêncio, para que você consiga ouvir Deus. É tão importante, né? Numa oração. A gente às vezes fala e deixa os pensamentos falarem um monte, mas ter esse canto, esse espaço para poder ouvir o que Deus tem para nós é um espaço importantíssimo. Foi muito bom você ter falado sobre isso, porque é muito importante. Do momento do silêncio, né? E a Bíblia está repleta de pessoas dando exemplos para nós sobre isso. E Caleb e Josué foram o exemplo mais nobre
Porque aquele momento ali foi um momento muito especial para o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E eles se levantaram contra todos, 2 homens apenas. E eles eram milhares naquela época. Apenas 2. A fé, ela remove milhares e coloca 2. Porque importa que o seu ingresso seja a fé. Você adquirirá as coisas a partir da fé. E aí Davi, um dia, quando foi levar sobre a ordem de seu pai, ainda jovem, foi levar comida aos seus irmãos e ver como os irmãos estavam, eles frente a uma batalha. Eu tava lembrando disso, você tava falando, eu tava lembrando exatamente dessa cena. 1 Samuel 17, no versículo... 1 Samuel 17, versículo 26. Veja que legal. Olha que legal isso aqui, ó. Versículo 26. Aquela batalha bem famosa, Davi e Golias. E os irmãos estavam... Ele tinha alguns irmãos que faziam parte do exército de Saul na época. E eles estavam no momento exato onde o exército do adversário desafiava o exército do povo judeu, dos israelitas. E aí Davi chega a mando de seu pai para ver como estavam os irmãos. Ele chega exatamente no momento onde estava tendo um desafio. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que vai receber o homem que matar esse cara aí que está desafiando a gente? Aí eles falam todas as coisas que eles vão receber. A família não vai mais pagar imposto, a filha do rei vai ser dada em casamento a ele, vários benefícios e tal. E aí, logo depois, no versículo 32, um pouquinho mais adiante, Davi, naquele momento ali, Davi já sentiu em seu espírito e disse: quem que é esse cara aí para desafiar o Deus que eu sigo? O Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos, aquele que é o Deus que eu conheço, o Deus que está acima de todo o exército. E aí Davi fala isso ali, os soldados que estavam ali, que tem contato com o rei, fala com o rei, que surgiu um menino lá falando isso aí, e aí Davi vai falar com o rei, man. E aí Davi chega perante o rei e fala isso aqui, ó. Versículo 32. Então Davi disse ao Saul, o rei, né? Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, desse cara aí que tá desafiando a gente. Teu servo, ele mesmo... Este teu servo aqui irá lutar contra ele. Vai chegar junto nesse cara aí, mano. E aí, velho, no verso 49, cara, Davi era o cara, né, mano? Davi vai pra enfrentar esse cara, que é o Golias, que a gente conhece da história. Mas antes, quando ele chega de frente pra esse Golias, sabe o que acontece? O inimigo amaldiçoa ele, cara. Fala, eu vou te dar. Aí ele fala um monte de maldições pra ele. Quer dizer, quando você tá de frente pro teu inimigo, que pode ser o deserto, o teu inimigo quer ferir aquilo que pra você é a coragem, que é a tua fé mesmo. Quando ele chega e desafia Davi, ele fala várias coisas e que ele matará Davi e virão os pássaros do céu e ainda vão comê-lo. E aí Davi fala pra ele algumas coisas aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Então vou ver nessa outra minha versão aqui, cara. Ela tá melhor, quer ver? Versículo 17, 49 que eu falei, né?
taranã, taranã, enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra. Então, a Golias... Ele fala assim, será que eu sou um cachorro? O Golias, né? Você vem Com pedra pra contra cima mim de com mim, pedaço pô, de tá achando pau? que... Mas Golias fala pra ele assim, ó. Golias começou a caminhar na direção de Davi. Davi correu rápido na direção da linha de batalha, meu irmão. Veio Golias na frente dele, ele correu de frente pra Golias. Foi. Não recuou, velho. A coragem desse menino não veio da carne, meu irmão. Essa coragem aí Não dá. veio do alto. É a coragem de Caleb e Josué. É a mesma coragem de Abraão, quando Deus disse, saia e vá para a terra que eu te indicarei. É a mesma coragem. É a coragem que a gente tem quando a gente ouve a voz de Deus. De vários episódios que você já me contou e você seguiu e fez. E logo depois, em seguida, você entendeu tudo sobre aquela voz. Seguindo a direção perfeita da voz daquele que sabe de tudo. Amém. Então Davi enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Quer dizer, a fé daquele menino é que derrotou o inimigo mesmo. Não foi uma pedra, mas foi uma fé e uma mira que veio do próprio Senhor. E a gente sabe muito bem que o rei queria dar espadas pra ele, um monte de coisa, né? E ele não quis conseguia nada. nem segurar. Não tinha nem força de peso, né? Pra Pra gente ver aguentar a armadura. que os recursos São... normais É a que todo fé. mundo usaria não são aqueles que a gente vai usar. Pra você ver que a gente já tem que fazer por vias diferentes do resto. É isso aí. Caleb e Josué fizeram diferente de uma nação inteira. Não foram de 2, 3 pessoas. Porém, somente os dois derrubaram Golias deles. Somente os dois saíram intactos daquele deserto. Perante aquelas pessoas que Deus ali disse que não entraria. Somente Caleb e Josué. E Caleb tinha um espírito diferente, um outro espírito. E Cristo, de maneira magnífica, faz muitos milagres na época dele. E a fé é algo tão grandioso. E às vezes a gente, quando tá no deserto, é exatamente ela que é atacada, man. E eu vou citar aqui 3 milagres de Cristo, que ele faz questão de dizer que a conquista daquilo que a pessoa queria não foi por nada além, senão pela própria fé. Amém. Isso aí. Vamos aqui em Mateus, versículo 9. Meteu um inglês aqui, mano. Versículo 9. Versículo 21, Carlos. Lembra aquela mulher que sangrava há 12 anos? E tinha um sangramento? E aí, essa mulher já tinha dado tudo que ela tinha. Dinheiro, vendeu tudo que tinha de recurso para conseguir Pra pagar tentar médicos. curar aquilo, né? Pra curar aquilo que ela tinha. E ela não conseguiu. Pelo contrário, aqui tá escrito que ela piorava e piorava. E aí, mano, essa mulher ouve falar desse cara que tá rondando aquela cidade. E ela fala algo lindo, man, que é isso aqui, ó. Olha o que ela fala. Pois aquela mulher dizia consigo mesma. Ela nem tinha contato com outras pessoas mais. Ela era sozinha. Imagina o deserto dessa mulher, meu irmão. Porque a mulher, quando estava sangrando, estava impura, né? Ela tinha que estar De retirada, acordo com né? o entendimento da época. E não podia tocar. Como dizem, ela as ficava pessoas. fora do arraial. É. Olha o que ela dizia consigo mesma. Se eu conseguir apenas tocar as vestes Capa dele. dele, Ficaria curada. serei curada, meu irmão.
Aí a gente já dimensiona, a gente já decreta aqui, meu irmão, que essa mulher vai conseguir. Olha o tamanho da fé aí, né? Se eu conseguir tocar nas vestes deste homem que circula entre nós, e ela consegue, velho. E aí, o que eu quero destacar aqui, além do resto, é Cristo olha para ela e diz, quer ler na tua versão? Versículo 24. Então Jesus voltando-se... Não, vendo-a, versículo disse, 22, desculpa. É isso aí. coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Ah, meu filho. É porque aí a ingressão no negócio é instantânea, meu irmão. Você não pode estar vendo. Só que diz, o relato dela aqui, é que no momento que ela toca, ela sente internamente. E as mulheres, quando elas estão tendo corrimento, elas sentem que estão tendo. Elas percebem internamente ali que está acontecendo. E diz aqui que no momento que ela toca, ela percebe que para o corrimento na hora. Não é daqui a pouco. Na hora. Tá arrepiando aqui, cara. Na hora. Porque a tua fé te curou, meu irmão. Não foi nada além disso. E ele diz, né? De mim sai o poder, né? Não sei qual que era a versão. De mim saiu o poder. Ele fala nesse momento que ele fala, opa, uai, alguém me tocou, alguém né? me tocou, mas tem um monte de gente tocando, não, mas alguém tocou diferente. Ó, Tocou com fé. Olha na sequência aqui, ó, versículo 27. Partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram. Gritando. Quer ler aí? Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. E Jesus lhe perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Aí, mano, a pergunta do homem. O cara dos caras, a luz das luzes, a verdade, o caminho e a vida pergunta pra você, você acredita? E sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se foram abriram. abertos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Pois é, mas Eles, ó, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de meu Jesus irmão, por toda a terra. os olhos deles se abriram naquele instante, meu irmão. Mas o Senhor dos Senhores ensinou o caminho pra gente. E esse é o caminho. Esse é o caminho da saída do deserto. Está decretada por aquilo que você crê. E não por aquilo que você tem que fazer. E tem mais um. Versículo 8, volta aqui, ó. No capítulo 8, desculpa. Lembra aquele centurião que fala assim, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas se o Senhor dizer apenas uma palavra, esse cara reconheceu o poder de uma palavra, meu irmão. Sim. Quando Deus fala, aquilo está decretado. E aí, Cristo tem aquele homem na frente dele e fala para ele, Cristo era um soldado, ele nem se considerava puro, até porque ele era de outra cultura, eles tinham outros deuses, mas ele entendendo quem era o verdadeiro Deus, foi ao encontro desse verdadeiro Deus e disse, eu não quero nem que você entre na minha casa, porque a minha casa não é pura para receber o Senhor, mas se a sua palavra disser, ele será curado, você me diz, e eu levo essa palavra, e o meu filho, aqui ainda fala que nem é o filho, que é um servo e tal, será curado. E aí, Cristo, mano, se alegra com ele. Na minha versão, ele fala assim, ó. Tá escrito assim. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse, com toda certeza vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé.
Todas as coisas, cara, são feitas a partir desse lugar, meu irmão. Sim. A fé Cria. move você do deserto, meu irmão. Nada mais. Isso aí. Pra fechar, man, com chave de ouro. Você nem precisa ir, eu vou rapidinho aqui. Tudo bem, Edson? Tá bem, sim. Hebreus 11, meu irmão. Aquele versículo famoso que todo mundo conhece. Hebreus 11, 6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está a fim de agradar a Deus? Você quer que o Deus fique feliz com você? Que Ele se maravilhe com você? Que Ele sinta, sorria para você? Que o coração dele se alegre para você? E que você tome posse de tudo aquilo que é o que você mais deseja e de tudo que Ele tem prometido? Tenha fé. Deixe que ele se aproxime. Tendo fé, ele se aproxima. E quando ele se aproxima, tudo fica curado à sua volta. Tudo. Quando ele entra, está presente, tudo se organiza. Todas as muralhas são derrubadas. Tenha fé e Tenha passe fé. pelo teu deserto de cabeça erguida, confiante. Inspire-se nesses personagens aqui que a gente falou, nessas pessoas e nessa fé. Tá tudo aí. Todo tempo com vocês, todos os sábados às 7 horas. Esperamos vocês com todo carinho que a gente faz. Valeu, Edson. Valeu, tamo junto. Valeu, Carlos. Obrigado, meu. Com fé.